E para falar no que diz respeito à minha temática, sobre a possibilidade de se trabalhar nela. Há quem diga hoje, o mercado está saturado, vai estudar direito, vai fazer outra coisa. O que não falta é advogado. Tem advogado em todo lugar. Tem advogado para todo tipo de gosto, para todo tipo de cliente. E certamente você, se for estudar direito, você será mais um. Esse discurso, ele cabe para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Médico está saturado. Tem médico para todo tipo. Tem médico em todo lugar. E se você for estudar medicina, você vai ter uma concorrência tremenda, difícil. Engenheiro, mesma coisa. E aí você começa a perceber que há um diferencial entre todas as profissões que permeia todas elas. E não só profissões, mas qualquer atividade humana. Esse diferencial é fazer melhor, é se dedicar mais, é conseguir ter a percepção do que aquele a quem você vai servir quer. Se você olhar dentro da sua família, sua esposa, seu filho, as pessoas com quais você convive, e num determinado momento de uma festa de aniversário, momento que você queira agradá-lo, seja quem for, se você presentear alguém com alguma coisa que a pessoa não gosta, certamente duas conclusões essa pessoa chegará. A primeira delas é que você não deu nenhuma importância a ela. E a segunda é que você não se ocupou minimamente dela. Quando você abraça uma profissão e você vai servir alguém com o seu ofício, com o que você tem para exercer, para vender, para trabalhar, e você fizer de qualquer jeito, se você não tiver a preocupação de agradar o seu cliente, diferente do que é o agradar com aquele presente, mas aqui o agradar é com responsabilidade, agradar com pontualidade, agradar falando o que é verdade. Se você não tiver essa preocupação, as conclusões serão as mesmas. Você não está dando a mínima. E, consequentemente, você não merece fazer o que faz. Por isso que, quando nós falamos do mercado de trabalho e da advocacia na atualidade, nós temos que levar em consideração digamos, um patrimônio histórico do que foi a advocacia no Brasil, da importância que a nossa profissão teve em todos os momentos decisivos na história do nosso país. E isso, vocês podem pesquisar, não há uma página nesta história do Brasil com as mudanças que a nação reclamou, aspirou e conseguiu realizar, que não tenha efetivamente a participação dos bacharéis em Direito e dos estudantes de Direito. Isso nos traz um patrimônio. Isso nos faz credores da nação brasileira, porque fizemos muito, mas implica em responsabilidade. Isso nos traz a responsabilidade de fazer mais. Porque esta nação, que depositou ao longo da história confiança em nossa profissão, continuará certamente a fazê-lo. Porque todas as vezes que a confiança nos foi depositada, nós honramos essa confiança, nós correspondemos a essa confiança, de modo que a perspectiva no futuro é que a nação brasileira ainda continue confiando nos bacharéis, nos advogados, nos estudantes de direito, para defender não só a causa privada, particular, não só a causa individual,
mas para compreender a dimensão social da nossa profissão, na defesa do macro, na defesa das grandes questões que envolvem toda a sociedade. Por isso, somos diferentes. Por isso, somos especiais. E essa especificidade não pode ser confundida com vaidade. Ser especial, se trouxer soberba, já se tornou um desastre. Ser especial é ter a convicção de que o homem é falível, como você também o é. E que a justiça com a qual nós lidamos, a busca da verdade, e toda esta operação dentro de um sistema legal que nós esgrimamos a nossa ciência, tudo isto é falível, porque é feita de homens. E se o homem falha, a justiça do homem também falha. E o homem falível que é limitado, é precário, tem frustrações, tem angústias e tem suas alegrias. Essas características não são do outro, são nossas. Portanto, quando nós olhamos o outro, se nós não olharmos com esses olhos, nós não iremos perceber que a falha do outro pode também ser nossa. Nós só nos tornamos especiais quando ampliamos a capacidade de entender o semelhante. Talvez aí resida a característica que mais nos diferencia das outras profissões. Nenhuma outra profissão desenvolve essa capacidade de entender o semelhante. E quando nós olhamos a advocacia na atualidade, nós verificamos que tudo isso que se passou está no presente, com a mesma intensidade, e descortina-se para o futuro. Assim sendo, o mercado de trabalho, como espaço para nós realizarmos a nossa atividade, exercermos na plenitude a advocacia, deve ser objeto da nossa atenção. Porque é de lá que nós vamos extrair, com ética, com honestidade, com sinceridade de propósitos, o nosso ganha-pão, que será, podem ter certeza disso, proporcional à qualidade do serviço prestado. Se prestar um serviço meia-boca, os seus honorários serão meia-boca, como dizem popularmente. Se prestar um serviço bom, os honorários melhoram. Se prestar um serviço extraordinário, os honorários poderão ser extraordinários. Tudo tem um preço. De modo que a ideia de que o mercado está saturado, o mercado sempre está saturado de medíocres. Médicos medíocres, engenheiros medíocres. E qualquer carreira profissional tem uma legião de medíocres a lamentar, a não mover um dedo, uma palha, a simplesmente olhar para frente e dizer, não dá, é impossível. Mas olha aquele que pagou o preço e que foi além, e que se dedicou mais, estudou mais, se sacrificou mais, e o medíocre diz, como é que ele tem tanta sorte? E isso só muda quando você tem a convicção de que sorte não existe. Existe trabalho, existe dedicação, existe garra, luta. A vida é um suceder de escolhas, e as escolhas estão em nossas mãos. Cada um vai projetar a carreira como quiser, e vai construí-la e concretizá-la como quiser. De modo que, quando eu vejo alguém dizer, o mercado está saturado, não vai estudar direito, eu estou diante de alguém que merece pena, porque não enxerga o que está acontecendo, porque está olhando com os olhos do medíocre. Assim sendo, quando alguém pergunta ao estudante, o que você está fazendo? E ele diz, faculdade de Direito. E o sujeito responde, que pena, você é louco. Ou logo depois de formado,
Você vai abrir um crediário, você vai fazer uma compra, você vai em algum lugar, vai preencher uma ficha, fulano diz, você está formado? Qual é a profissão? Advogado. Ele diz, sim, mas para viver está fazendo o quê? Essas pessoas não entendem. E é triste isso, porque estas pessoas não entendem que o mercado está escancarado. Nós precisamos entender. Se eles lá fora não entendem, não tem problema. Mas nós precisamos entender. Os estudantes, os novos advogados e os advogados com mais experiência, para que possam se reciclar, para que possam continuar estudando, melhorando, durante toda a existência. O Aprobato, ex-presidente desta casa, um dia ele disse uma frase, o pessoal deu risada, mas é a pura verdade. Ele diz, o advogado que deixa de estudar um dia sequer, ele é um dia menos advogado. Porque a nossa opção é estudar, 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 estudar. E haverá alguém que estará estudando todo dia. E num processo competitivo, de um mercado de trabalho altamente competitivo, sai melhor, terá satisfação profissional melhor, terá resposta de compensação material melhor, terá tudo melhor aquele que fizer mais. Portanto, o mercado não está saturado. O mercado está escancarado. Para quem é bom, para quem estuda, para quem é competente, para quem a cada dia que estuda se torna um dia mais advogado. Esse é o mercado que está aí fora. Esse é o mercado para vocês, que estão a essa hora aqui, e que não estão em casa. Com esse friozinho, dá vontade de ficar na cama, cobertura, até aqui assistindo um filminho lá, na sessão da tarde. Mas não, estão aqui. É um diferencial. Eu vou prestar um testemunho aqui, isso não faz parte da palestra, mas como tem pouca gente, fica até meio em segredo entre nós. Mas eu vou prestar um testemunho. Durante os 5 anos de faculdade, eu não sabia exatamente por quê, mas eu frequentei esta e outras casas, procurando palestras. Eu tinha, talvez até uma anomalia. Onde havia palestra, eu ia. Precisava ser de graça, porque não tinha dinheiro para ficar pagando. Mas tinha palestra, eu ia fazer. Qualquer palestra. Eu fiz até treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Estava lá, era de graça, eu fui fazer. Fiz. Terminada a faculdade, eu tinha mais ou menos 80 palestras jurídicas. Boa parte dessa casa aqui. Os diplominhas, guardei tudo. Surgiu uma vaga numa empresa. Não é do tempo de vocês. Aqui todo mundo é jovem. Havia um laboratório de fotografia do tempo do Rui. Chamava CURT, Laboratório de Fotografia. Tinha o filme, vocês nem sabem o que é isso. O filme era uma película que punha dentro da máquina fotográfica para tirar a fotografia. E tinha que revelar, não sai na hora, assim. Então tinha o laboratório, vendia o filme, tirava a foto, revelava. Era uma empresa imensa. Tinha 15 mil funcionários, era um negócio extraordinário. Eles estavam trazendo os tais de mini-labs, revelação em 1 hora. Era uma revolução. Você ia numa loja, um filme, 1 hora depois você tinha as fotos na mão. Espetáculo. E eu fui. Para o nosso tempo era, hein, Rui? Era, para o nosso tempo era. Porque quando não era 1 hora, demorava 3, 4, 5 dias. Você queria ver como ficou a foto, e aí você via que ficou um desastre, que você cortou cabeça, tudo, aí já era tarde. Mas fato é que eu fui me candidatar a uma vaga no jurídico, para assistente jurídico, não era nem advogado. E cheguei lá, havia uma sala de espera, e estava lotado. Tudo quanto era banco, cadeira, poltrona, tinha gente. E gente em pé. E eu já me desanimei. Eu falei, minha chance aqui, mínimas, até porque eu vi gente com a idade um pouco mais avançada. Tá? Esse pessoal está formado há mais tempo, tem mais experiência. Tá?
Vamos ver o que acontece. Falei, pode atender, fica à vontade. Não? Outro dia eu fui dar uma palestra na penitenciária, tocou o telefone de um preso. Aí eu falei, fica à vontade, pode atender. Tá. Ele atendeu, eu falei, mas agora vamos combinar o seguinte, desliguem, por favor, os celulares. Aí todo mundo tirou o celular, todos presos tinham o seu celular. Brincadeira. E aí começou o processo seletivo, passa uma fase, passa outra, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu fiquei com 2, nós 3 éramos os finalistas lá para passar por uma entrevista, essa entrevista e escolher quem ia ficar com aquela vaga. Marcaram os 3 no mesmo dia. Eu cheguei lá, comecei a conversar com o sujeito, quase que eu nem fico para entrevista. O camarada tinha 10 anos mais que eu, tinha 10 anos de formado a mais que eu e tinha escritório próprio. Eu acabei de entrar no mercado de trabalho, fiz estágio 5 anos, fiz palestra de tudo que era possível fazer, mas tinha acabado de me formar. E entrevistar um, entrevistar outro, depois vai telefonar para dar uma resposta a quem for chamado. Se não ligar, é porque não... Passa 2 dias, me telefonam, pedem para ir à empresa, eu fui lá e falou, a vaga é sua. Eu fiquei feliz da vida. Fui contratado, comecei a trabalhar, o gerente que me contratou se tornou meu amigo, nós trabalhávamos juntos. E um dia eu perguntei a ele, eu tenho uma coisa que me incomoda, por que aquele que tinha 10 anos de formato não foi aceito? Tinha certeza que a vaga seria dele. E aí vocês me chamaram. Ele disse, porque o currículo dele tinha 3 páginas, o seu currículo tinha 90. Era um calhamaço, tinha diploma de tudo. E aí, na reunião com a diretoria, na hora que ele apresentou, o pessoal falou assim, que isso? Ah, é o currículo desse fulano. E esse aqui, a folhinha? Ah, é do outro. Aí disseram, pô, mas esse aqui, no mínimo, é mais interessado que esse. Um diferencialzinho que me deu a vaga do primeiro emprego. É a diferença. Mas quantas vezes, só para fechar a confidência, eu chegava na faculdade, falava, oh, fui fazer o curso lá na UAB e tal. O cara, pô, que diploma legal, meu colega de classe. Pô, me chama. Eu vou, quando tiver o próximo, me chama. Eu chamava. Ó, vai ter um curso legal, agora uma palestra sexta-feira. Sexta-feira à noite. Você está maluco, né? Até o barzinho, vamos tomar alguma coisa e tal. Eu ia lá. Ah, agora vai ter sábado, o dia inteiro, sábado, palestra. Vamos lá? Sábado. E o futebol? E a namorada? E isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Quem não quer fazer, acha fácil desculpa. Quem quer fazer, tem que ir em frente. E deu certo. Eu não sabia exatamente como aquilo ia me ajudar, mas me ajudou no primeiro emprego. E não foi só. Aquilo me ajudou com as amizades que eu passei a ter por conta de palestras. Foi lá que eu conheci o professor Ives Gandra, numa palestra. Foi lá que eu conheci o vice-presidente da República, Michel Temer, professor de Direito Constitucional. Eu fui lá, e eu tinha um hábito. Isso não é orientação, hein? Estou falando como eu fazia. Terminava a palestra e ia lá. Prazer, professor. Eu sou Luiz Flávio Durso, tal. Gostei da sua palestra. Podia ser a pior palestra do mundo, mas eu ia falar, para que ele me visse. E quando eu encontrava de novo, eu chegava e dizia, professor, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Na quinta, sexta vez, ele dizia, como vai? E assim eu fui conhecendo gente. Essas coisas a gente não sabe como vai aproveitar, mas mais cedo ou mais tarde nos ajuda. Principalmente o que eles falam nas palestras. Quando você ouve um professor falar, ele está falando à luz da sua experiência, à luz da sua formação, à luz dos seus princípios, às vezes à luz da sua crença religiosa. Há uma série de filtros que o fazem pensar assim.
E aí, sobre o mesmo tema, você vai ouvir um outro e ver que o outro tem uma posição completamente diferente. Vocês vão, como é que pode? Os dois são advogados e pensam assim. E aí você descobre que a nossa profissão é isso. A nossa profissão é a tolerância, a nossa profissão é a oportunidade de entender as visões diferentes sobre o mesmo ponto e respeitá-las. Pode não concordar, mas respeite. E quem tiver o melhor argumento, quem sustentar melhor, leva. Assim é o direito. É por isso que a nossa profissão tem, e o direito tem essas características tão diferentes das outras profissões. 1 mais 1, para lá é 2. Aqui pode ser. Eu acabei de dar uma entrevista, vai sair no Fantástico domingo, sobre o polígrafo. Os caras vieram aí, por quê? Porque no Rio Grande do Sul estão usando o polígrafo para aquele sujeito que está sendo acusado de matar aquela criança com a mãe da criança. Está nos jornais, vocês viram, e agora saiu a história do polígrafo. Que é o detector de mentiras. Aí o jornalista vem e diz assim, lá está sendo usado, o juiz autorizou, isso vale, não vale? Aí ele me traz uma posição. Nós entrevistamos um juiz lá do Rio Grande do Sul e ele disse que é uma prova válida. Polígrafo, aparelho, tal. Eu digo, tá bom, é a opinião dele. Sabe o que eu acho? Que é uma bobagem. O polígrafo, ele é ligado no dedo, é ligado no tórax, é ligado na perna, e ele registra o quê? Se você suou, transpirou, se você teve um espasmo muscular, se você teve uma alteração de voz, se você fisicamente teve algo anormal na resposta que você estava dando. E aí alguém vem e diz assim, aqui, tremeu, deu um espasmo. Opa, olha aqui, piscou demais. E pega uma reação física e interpreta que isto é porque o indivíduo não está falando a verdade. Isso é polígrafo. O que nós temos provado cientificamente nessa máquina? Que o indivíduo transpirou, você prova cientificamente. Que teve um espasmo, o músculo dele da perna esticou. Isso você prova cientificamente. Agora, a dizer que isso é porque ele mentiu, isso é especulação pura. Como usar numa prova judicial, num processo, para condenar ou absolver alguém? Esse tipo de coisa. Aí ele diz, mas essa prova, eu digo, isso não é prova. Isso é uma informação. Eu posso pegar um papel, escrever alguma coisa, ponho no processo. É uma informação. Mas valorar isso como prova, sem base científica nenhuma. Eu tive um cliente. Eu acompanhei esse cliente na polícia várias vezes. Ele foi, acompanhou, prestou depoimento. Sujeito tranquilo. O dia que ele foi sendo interrogado perante o juiz, ele sentou, o juiz começou a falar, ele começou a dar risada na cara do juiz. Eu fiquei preocupadíssimo, eu falei, para com isso. Ele falou, não consigo. O juiz perguntava, ele... e ria. O juiz falou, eu vou lhe prender. O senhor está me debochando. Ele falou, não. Então pare de rir. Ele falou, não consigo. Aí o juiz falou, eu vou lhe prender. Eu penso que isso aqui é uma palhaçada. Eu falei, silêncio. Ele está nervoso. Faz um intervalinho. Dá 10 minutos para ele se acalmar. A gente recomeça. Ele não está bem. Foram 10 minutos de intervalo. Ele voltou, mais calmo, conseguiu responder. Não riu mais do juiz. Eu dei graças a Deus, porque de réu ia sair preso. Aí eu falei para ele, vai ao médico, consiga, se é que isso é um problema, que o médico possa aferir, um atestado, que o seu estado de nervo exacerbado faz com que você, ao invés de tremer, ao invés de transpirar, gargalhe, dê risada.
Assim foi. E ele trouxe o atestado. Era um problema real. Agora vamos interpretar isso. Vamos fingir que nós somos um polígrafo. O sujeito deveria responder a pergunta. Se ele responde a pergunta sério, se ele não tem alteração nenhuma, ele está falando a verdade. Ele deu risada, ele está mentindo. Por mais verdadeira que fosse a resposta dele, ela seria destituída de credibilidade. Por quê? Porque ele teve uma reação física que não se coaduna com aquilo que o perito, sem base nenhuma, estabeleceu como padrão. Saiu do padrão, opa, mentiu. Isso é um absurdo. Diante destas N alterações, e diante desse parênteses imenso que eu fiz, quer pelo esforço, quer pelos absurdos, quer pela preciosidade da nossa profissão, que comporta as várias versões, nós ingressamos no mercado de trabalho para exercer a advocacia. E o que é advogar? Advogare, falar por alguém. Advocare. É ser a voz de alguém que não tem voz. Praticamente é dizer o seguinte, é poder falar por alguém que não sabe falar. Não sabe falar o jurídico, não sabe falar de leis. Nós sabemos. A proteção que nos é dada, e foi dito aqui, por meio das prerrogativas, é uma condição excepcional, que é dada a alguém para exercer, na plenitude, uma garantia constitucional do cidadão. Por isso, a nossa luta em defesa das prerrogativas. Se não tivermos defesa de prerrogativas, não exercemos a profissão. Agora, com esse aparato de proteção, com esse privilégio de poder falar por alguém, e conhecendo as leis, e sabendo como defender o cidadão, nós somos poderosíssimos. Poderosíssimos. Desde que dominemos o nosso ofício. Quer ver por que muito juiz é prepotente? Você vai conversar com ele, ele grita, ele diz, não vou conversar, nem atende. Como aquela situação do sujeito pegar a petição lá, não receba advogado. Por quê? Porque é ignorante, porque é limitado, porque não é preparado. Se você parar e começar a conversar com ele, ele fica exposto. Você vai ver que ele não conhece, que ele não estudou, que ali tem problema. Então, ele se torna alguém que trata mal para se proteger. Olha, na maioria das vezes, pode ter certeza que se você estiver diante de algum promotor, algum juiz, algum delegado extremamente prepotente, 90% dos casos é por deficiência na formação técnica. Porque quando o sujeito domina o nosso ofício, domina a ciência, sabe do que está falando, estudou, ele sente e conversa. Ele respeita a sua posição e argumenta. Ele tem como argumentar. Esta é a beleza da profissão. E o mercado está escancarado para quem tem condição de fazer isto. De novo, ou o nosso cliente espera outra coisa de nós. Quando eu vou procurar um médico, eu quero um médico que tenha uma oratória extraordinária. Aquele médico faz um discurso, que beleza. De que me adianta o discurso do médico? Eu quero um médico que conheça o ofício e que opere bem, que conheça a minha enfermidade e que me dê o remédio adequado. Agora, se eu vier aqui para a nossa área, eu vou procurar um advogado que fale bem, que conheça as leis. E que me adianta um advogado que opera bem, ou que conheça as doenças e que indica o remédio certo. Tem uns, viu? Eu conheço um. Você encontra com ele e diz, você está pálido. Eu acho que você está com falta de vitamina D, é bom você tomar tal coisa. E vai receitando, ele prescreve. Na rua, ele te encontra e prescreve. Um dia encontrei com ele, e aí era num ambiente de uma cerimônia, e eu fui sentado lá dele. E na hora que eu fui sentar, eu fiz assim, ele falou, você tem gota? Eu
Mas você queria ser médico, né? Ele falou, era o meu sonho. Eu falei, tá na cara. Mas é isso. Como advogado, eu não sei se ele vai muito bem, não. Mas que ele prescreve medicamento todo santo dia, prescreve. Portanto, a expectativa daquele que nos procura é que a gente saiba do que ele precisa. E do que ele precisa é defesa. Do que ele precisa é alguém que possa atuar neste palco, neste sistema, conhecendo o sistema, e que tenha conteúdo do conhecimento legal para poder fazer a defesa dele. Estas coisas se completam. Eu conheci ilustres professores que davam aulas maravilhosas, mas não advogavam. E quando se metiam a advogar, não sabiam nem por onde entrar no fórum. Não sabe. Mas é um professor respeitado. E aí você pega o militante. Aquele que faz estágio desde o primeiro ano, conhece tudo, e depois de 30 anos de exercício da advocacia, ele se sente o melhor. Aí você fala sobre qualquer tema básico. Na minha área, por exemplo, uma exclusão de ilicitude, de antijuridicidade, as condições do fato típico, a construção dos elementos do crime. Aí ele fala, bom, vamos falar de futebol, porque falta o conteúdo. Às vezes, alguns deles até se deram muito bem no tribunal do júri, porque o tribunal do júri, você está falando para o leigo. Mas muitas das vezes, antes de chegar no plenário do júri, você enfrenta o juiz togado. Você enfrenta, do outro lado, o integrante do Ministério Público, que se souber mais do que você, te engole. E o seu cliente está ali. Não é só porque você está disputando com o outro. É porque ele, que te escolheu, entregou na sua mão a vida dele, o patrimônio dele. Ele depositou confiança em você, em nós. E o mínimo que a gente tem a fazer é tentar fazer o melhor. Mas não o melhor dentro daquilo que é o medíocre. Eu vou fazer o melhor. Eu vou várias vezes lá no fórum olhar o processo dele. Eu vou todo dia no fórum ver o processo dele. É o melhor que eu posso fazer. Isso é um medíocre. Ao invés de ir todo dia no fórum, vá uma vez por semana, se for o caso. Com o processo eletrônico não precisa nem ir no fórum. Mas estude todo dia o caso dele. Pesquise jurisprudência. Se aprofunde na doutrina. E aí, certamente, você vai prestar o serviço que ele está esperando. Esta é a advocacia na atualidade. Não se iludam. Isto aqui embota a mente. Se eu perguntar para muita gente hoje qual é o telefone do irmão, da tia, do pai, da mãe, vai dizer, um minutinho. Eu digo, não, fale. Ah, não sei, mas eu sei que aperta o botão aqui no nome e liga. Não memoriza mais nada. Não exercita mais raciocínio, construção do raciocínio. E essa juventude aí? Essa juventude, os estudantes não leem doutrina. Não, mas eu tenho o código, eu leio a lei. Você é meio advogado, a base você não tem. Castelo de areia, se assoprar vai tudo para o chão. Basta um argumento um pouquinho mais além, você não tem mais o que argumentar, você não tem mais o que sustentar. Estudar. E estudar é ler a doutrina, é ler jurisprudência. Estudar é meditar, é entender o sistema, é entender o porquê a pessoa agiu assim, é colocar aquela conduta humana dentro do nosso sistema, do ordenamento, mas, acima de tudo, é fuçar o que tem dentro daquela criatura na sua alma. Escritório de advocacia é laboratório humano. E o advogado que quer ser mais advogado sempre, ele tem que vasculhar a alma humana.
esta preciosidade da nossa profissão é que o mercado reclama, mas muito poucos fazem isso. A grande maioria se contenta com a decoreba. Aliás, um problema gravíssimo que nós tivemos a partir do momento do rebaixamento da qualidade do ensino jurídico. Quanto pior é a faculdade, pior fica a situação daquele que tenta ingressar no mercado de trabalho e tem lacunas que podem ser supridas. Se quiser, pode suprir. Ah, eu estudei na faculdade, o Zorro, não sei o quê, das coisas, ninguém ouviu falar, tal. É deficiente, é deficitária. Não deu toda a carga programática que precisava. Mas você pode suprir. Vai fazer curso, vai para a especialização, vai atrás do mestrado, vai atrás do doutorado. Não pare de estudar. Agora, é muito cômodo para alguns dizer, não, eu vou fazer concurso. Nada contra as carreiras que se iniciam por concurso público. São belíssimas. Mas para ser juiz, precisa ter vocação. Para ser promotor, precisa ter vocação. Para ser delegado, precisa ter vocação. Não é uma opção para não precisar estudar. Não é uma opção para ter quase uma aposentadoria. Porque aí eu vou ganhar o resto da vida aquele salário e eu me acomodo. Não preciso fazer mais nada. Aquilo pinga todo mês. E aqui para nós, se eu trabalhar ou não trabalhar, eu vou ganhar. É um paraíso. É um paraíso do medíocre. Se for buscar o concurso para isso, e o pior é que passa. Ah, mas ele não fez uma boa faculdade, ele nunca estudou, mas ele vai fazer o cursinho. Ah, bom. Então no cursinho ele vai aprender. Não vai. O cursinho não vai ensinar. O cursinho vai adestrar. Se você pegar e puser a comida aqui, o cachorrinho está aqui, e você falar, está aqui comida, ele vai e come um dia. Aí no dia seguinte você põe a comida de novo, ele vai e come. No terceiro dia ele vai sozinho. Aliás, tem uma passagem, eu vou só contar essa porque é legal. Meu avô era italiano, veio da Itália, tinha uma loja de vinhos no Bom Retiro. E aí ele arrumou um cavalo, tinha o cavalo lá no quintal, e o cavalo comia a folha de uma árvore que dava no quintal. E ele teve uma ideia, pegar uma peça lá na turma toda, nos amigos. Ele pegou um livro, o cavalo adorava aquela folha. Aí ele pôs um livro, e pôs a folha dentro do livro. Então, ele abria o livro, o cavalo vinha e comia aquela folha. No dia seguinte, ele punha essa folha, virava a página e punha a outra folha. Folha da planta lá. Aí o cavalo acompanhava aquilo. Ele treinou tanto o cavalo, que o cavalo virava a folha, a página do livro, com a língua, para buscar a outra folha que ele queria comer. Aí ele soltou lá, ó, eu tenho um cavalo que sabe ler. Aí o pessoal, imagina, cavalo que sabe ler. Vocês vão ver. Trouxe o cavalo, pôs o livro lá, fechadinho. Aí o cavalo, com a língua, começou a folhear. Folheou o livro inteirinho. Estava procurando a planta, que não estava. Mas ele folheou o livro até a última página e fechou. Aí ele falou, tá vendo? Falei que ele lia o livro inteirinho. A pessoa, mas como ler? Ele não falou nada. Bom, falar ele ainda não treinei o suficiente. Isso, um dia ele vai falar, mas ler ele já lê. Isso é adestrar para concurso. O aluno vai sendo trabalhado, adestrado, vai ensinando macete, que ele vai estudar um pouco e vai aprender todos os macetes, vai passar no concurso. Aí você diz a ele, e qual concurso você quer passar? E qualquer um. Para onde eu for, está valendo. Você quer ser defensor público? Oh, legal. E investigar, delegado, legal também.
Quer ser juiz federal? Bom! Quer ser oficial de justiça? Está valendo! Concurso. Aí chega a conclusão. Como é que esse juiz vai ser? Vai ser aquele que não recebe advogado. Como é que esse promotor vai ser? Vai ser um recalcado na vida, que quer ferrar todo mundo. Quando o exercício do Ministério Público é uma arte extraordinária a defender a sociedade na busca de fazer justiça. Se o sujeito é inocente, o promotor é o primeiro a reagir, aquele que ama a sua profissão, aquele vocacionado, a dizer, esse homem, a ele eu peço absolvição. Não é o acusar por acusar. Eu tenho um índice de acusação. Eu condenei 100% dos que eu acusei. Pode ter certeza, você cometeu injustiça. Ninguém consegue isso. Isso não é mérito. Diante disso, esse mercado aí fora está assim, escancarado para vocês. A advocacia hoje é isso. Como foi no passado, e hoje mais do que no passado, reclama a participação efetiva, pessoal, humana, e um estudo infindável de cada um de vocês. Se assim agirem, chegarão, sabe onde? Onde sonharem. Não há limite. Eu quero chegar a tal ponto. Chegarão. Pague o preço. E não é dinheiro. É luta, sacrifício, estudo. E vão realizar o sonho. Para que um dia, como aquele sujeito que procurava um sábio, atravessou o mundo atrás desse sábio e foi encontrá-lo lá no Oriente. E esperando encontrar um castelo, e o sábio coberto de ouro, com tudo de ouro, num palácio, ele vai encontrar uma casinha simples, humilde, pobre. E quando ele entra na casinha, ele vê o sábio sentado num banquinho, ao lado de uma mesa, pequenininha. Ele olha em volta e vê que naquela casa não tinha um enfeite, não tinha um abajur, não tinha um sofá, não tinha nada, não tinha mobília. E ele então chega para esse sábio e diz, sábio, onde está a sua mobília? E o sábio, então, vira para esse viajante e diz, eu que lhe pergunto, o senhor que me visita, onde está a sua mobília? E o visitante disse, eu não a tenho, eu estou aqui de passagem. E o sábio respondeu, pois é, eu também. Se nós tivermos a ideia que tudo é efêmero, e nós estamos aqui de passagem, nós passamos a entender a dimensão maior da nossa profissão. Nós passamos a buscar alguma coisa dentro da gente que nos dê a satisfação de poder fazer alguma coisa que nos traga um estado de graça. É alguma coisa indescritível, que não dá para sentir. Talvez seja equiparado ao primeiro beijo, talvez equiparada a um momento de grande alegria. E isso está dentro da gente. E a gente consegue fazer exercendo a profissão, se apaixonando por ela. E aí, a partir do momento em que se consegue descobrir o amor a essa profissão, a alegria, o sentimento de realização profissional, nunca mais nós vamos trabalhar na vida. Só vamos fazer isso, o que a gente gosta. E mais, ainda vão nos pagar para fazer isso. É uma delícia. Essa é a advocacia na atualidade. Esse é o mercado que está aí fora, esperando cada um de vocês. Desejo boa sorte e que o sonho de cada um possa se concretizar. Parabéns a todos.